Então cá estamos. Nós todos sabemos que operamos diante de dois tipos de tendência, na verdade, né? Uma tendência altista, ok? E depois operamos diante de uma tendência baixista. Eu quero fazer menção de algumas coisas que me ajudam a ter um resultado diferente de vários traders. Eu faço o seguinte: eu procuro em primeiro lugar identificar a tendência e depois também procuro não estar nesse tipo de movimento. Ok? Inicialmente nós temos três tipos de movimentos no mercado, ok? E estes dois normalmente podem surgir dentro deste aqui, do terceiro. Então, primeiro nós temos um setup ou uma tendência de alta, né? Tendência altista. E nós temos também uma tendência de baixa, ok? Tendência de baixa. E depois nós temos um movimento de consolidação de preço, né? Ok? A consolidação do preço acontece quando o mercado está estagnado numa região antes de uma ruptura para cima ou para baixo. Mas eu vou fazer menção disso daqui a nada. Então vamos olhar para o primeiro exemplo, antes de nós partirmos para as análises. Ok, nós estamos diante dessa situação, deste cenário aqui no market. Então, uma tendência de movimento altista pode acontecer da seguinte maneira, ok? E depois, numa tendência de baixa, temos os seguintes movimentos. Como é que eu simplifiquei o trading para mim? Ok? Em consolidação de preço, nós temos esse tipo de movimento. Ok? Mercado dentro de uma região e não sai da região. Ok? E eu vou mostrar isso em tempo real. Então, nós conseguimos ver que inicialmente o mercado vai respeitando, ok, os picos cada vez mais baixos, ou seja, ele vai criando uma espécie de escada, né? Para os iniciantes que estão na sessão, vamos perceber isso, ok? Vamos tentar perceber isso. O preço vai criando um movimento altista, mas dentro do movimento altista nós temos correções ou movimentos de correção, ok? O preço não se movimenta apenas, não vai diretamente, ele faz descontos. Nós vamos ter que perceber isso, ok? Então, aqui, logicamente, fazendo uma análise visual, nós conseguimos nos ver que o preço vai então respeitando os lows, ok? O preço vai respeitando, respeitou aqui também, e este foi o movimento inicial, por exemplo. Então nós conseguimos ver essa particularidade aqui. E aqui em cima nós conseguimos ver que o preço vai criando o que nós chamamos de break of structure, né? Deve quebrar, ok? O preço deve quebrar para nós termos a certeza que ainda estamos diante de um movimento altista. O preço deve quebrar o que nós chamamos de highs, né? Os picos altos e os picos mais baixos, ok? Pico alto, pico baixo, pico alto, pico baixo. O que nós devemos entender é que o preço não pode quebrar os picos baixos anteriores caso ou se estivermos diante de uma tendência de alta. Deve manter, ok? Para confirmarmos que a tendência ainda é válida, ok? Tem que ter break of structure, né? Ou quebra de estrutura, que nós chamamos de boss, né? Assim, podemos considerar essa tendência válida, ok? A partir do momento em que tivermos então o inverso, ok? Que é deixa eu marcar aqui as zonas para explicar. Nós começamos a ver também que o preço agora vai quebrando os picos baixos, ok? Na compra nós vimos que o preço foi respeitando os picos baixos. Na venda nós conseguimos perceber que ele vai quebrando. Então ele faz o inverso. Respeita em cima, em declínio, ok? Olhando para a inclinação, o preço respeita o lado de cima, em ascensão no caso, aqui. E
Nesta outra região, o preço respeita em declínio, pela maneira como a estrutura foi se formando. Então, se pegarmos e continuarmos a marcar, vamos agora visualmente, ok? Estamos simplesmente a fazer uma análise visual simples. Nós conseguimos ver que o preço agora aqui foi quebrando para baixo. Ali as quebras foram do lado de cima, aqui as quebras são para baixo, para confirmar que ainda estamos diante de uma tendência de alta. É óbvio que em tempo real, por causa do movimento das velas em ação em tempo real, nós ficamos de vez em quando baralhados quanto a esses movimentos, mas se prestarmos bem atenção, é isto que nós procuramos ver para ter a certeza de que aquilo que nós queremos fazer vai funcionar, ok? Então trabalhamos com confirmações, é necessário termos esse tipo de confirmação para que então tenhamos a certeza que o mercado está a fazer aquilo que queremos. Aqui no topo, do lado de cima, nós conseguimos ver que o preço foi criando uma espécie de um movimento de venda, né? Movimentos de venda, mas foi respeitando. Já aqui ele quebra para o lado de cima, ok? E aqui não. Agora, na última instância ou na última situação, nós conseguimos ver aquilo que eu tenho explicado sempre em 1 minuto, em 5 minutos, de ter marcado as zonas de supply and demand, ou zonas de suporte e resistência. Por hoje vamos ficar com zonas de suporte e resistência. Então são regiões em que quando o preço toca, vai respeitando, ok? Isso aqui é uma tendência de consolidação de preço, ok? Ele vai respeitando a mesma zona várias vezes, em várias tentativas, ok? Então, nós aqui temos duas situações, temos suporte e também temos o que nós chamamos de resistência. E eu vou mostrar como é que isso fica no gráfico, ou quando nos deparamos com esse tipo de situação, o que nós podemos fazer. E hoje vamos fazer uma análise no ouro para ver o que o ouro vai fazer nos próximos dias. Ok, geralmente após o CPI que aconteceu hoje, nós temos tido o que nós chamamos de a criação ou a formação de tendência. E pelo que aconteceu hoje, nós tivemos um movimento em alta. Isso quer dizer que o ouro continuará a comprar nos próximos dias, porque o CPI é um indicador de direção do mercado, ok? Se tivéssemos um CPI negativo para vendas, desculpa, nós então teríamos um movimento contínuo de venda para o restante do ano, ou o restante do semestre, no caso. Então vamos lá ver. Aqui nós temos o que nós íamos chamar, ou chamamos de região de suporte. Por que o suporte? Se olhares agora, nesse exato momento, em sua casa, tu estás com os pés assentados no chão e não passas disso. Em trading também é a mesma coisa, só que nós temos um conceito diferente. Em trading, para a gente fazer uma boa operação nessas regiões, é necessário ter uma quebra, ok? Ou um rompimento. Então, suporte e resistência aqui na região de cima, ok? Então, sempre que olharmos para o mercado e nos depararmos com esse tipo de situação, nós vamos optar por operar nos baseando naquilo que está aqui. Sempre que olharmos para o mercado e nos depararmos com uma tendência de baixa, nós vamos operar com aquilo que eu já acabei de explicar, que é sempre que o preço for respeitando então os picos altos e não quebrá-los, não termos o que nós chamamos de break of structure ou quebra de estrutura, nós vamos considerar que a tendência está válida para vendas. Aqui vamos considerar que a tendência está válida para compra. E em consolidação é o inverso. Por quê? Aqui devemos operar com cautela ou simplesmente perceber que o mercado está então a acumular para se preparar para uma distribuição ou um movimento. Então, o que é que os scalpers fazem? Os traders que operam em curto espaço de tempo, eles vão aproveitando enquanto o preço estiver dentro de um suporte e resistência, e eles vão comprando ou vendendo nessas regiões. Por exemplo, aqui ele vai comprar e aqui na parte de cima ele vai vender. Aqui na parte de baixo ele vai comprar, aqui ele vai vender. Aqui também e assim sucessivamente, ok? Mas agora, de forma inteligente, se nós olharmos para essa mesma situação e reagirmos da seguinte maneira,
Enquanto o preço estiver a se comportar desse jeito, nós aguardarmos, ok? Para termos então um movimento livre e contínuo de ou simplesmente de venda para baixo ou simplesmente de compra. O que é que vai acontecer? Dentro de uma consolidação do preço, o mercado a qualquer momento vai fazer o que é? O que nós chamamos de captura de liquidez. Vai fechar ordens dos traders que estavam a negociar dentro dessa região de consolidação de preço. Por quê? Porque os movimentos reais acontecem após uma quebra de estrutura. O mesmo acontece diante de uma tendência de alta. Eu, na verdade, tenho operado muito desse jeito. Por exemplo, numa tendência de alta, eu vou sim pegando os movimentos porque eu sei que o preço vai respeitando as zonas de supply and demand ou as zonas de resistência e suporte. Porque se olharmos para essa situação, o mesmo nós temos aqui. Okay? Só que numa tendência de alta, o nosso suporte não é horizontal, é diagonal, porque é inclinado, tem um grau. Okay? E quanto menos grau tem a tendência, mais forte ela é. Quanto mais inclinada para cima ou para baixo ela tiver, mais suscetível a um rompimento ou uma liquidez, ou uma captura de liquidez ela está. No caso, aqui nessa situação, eu operava, né, pegando todos os movimentos dentro daquilo que é a tendência principal, mas aguardava também pela mesma coisa que eu iria aguardar aqui, que é o rompimento ou a quebra de estrutura para cima. Neste caso, aguardava por um rompimento ou uma quebra de estrutura para cima. Esse é o segredo que me faz pegar movimentos bem longos que os outros traders, se calhar, às vezes não pegam. E aqui também a mesma coisa. Ok? Eu aguardo. Vou operando sim dentro da tendência, apesar de que eu raramente vendo. Mas assim que eu ver uma quebra de estrutura logo no final daquilo que é o nosso canal de tendência, eu entro vendido, porque eu sei que o movimento fora da região de consolidação de preço diagonal, que é o que nós chamamos de uma tendência de baixa, fora dessa região será mais longo em relação a todos os movimentos que ele foi fazendo dentro daquela região. E eu vou mostrar isso para vocês agora em tempo real. Quem quiser, este vídeo está sendo gravado e será enviado para a sala que nós temos ali. Agora, vou eliminar e vamos passar para o gráfico em tempo real. Ok? Estando no gráfico em tempo real, nós temos aqui uma situação importantíssima no ouro, nesse exato momento. Mas antes nós vamos recuar no tempo e olhar para todas as situações que já ocorreram. No caso, nós aqui conseguimos ver, né, isto é em uma hora, podemos ficar aqui, não faz mal. Nós em uma hora conseguimos ver que nós temos uma tendência de alta, né, que é aquilo que eu expliquei há pouco tempo, nessa região aqui, ok? Eu vou meter uma linha vertical, duas linhas vertical, para marcarmos a região que nós vamos demarcar, né? Vamos fazer as nossas demarcações e olhar. Então, desta linha branca para esta linha branca também será a nossa região de análise. E nós conseguimos ver que do dia 31 de dezembro de 2025, às 4 horas da manhã, para dia 14 de janeiro de 2026, às 0 horas, nós estamos diante de uma tendência de alta, ok? Analisar assim também é muito importante e ajuda muito. Por quê? Porque se tivermos uma quebra fora daquilo que é o nosso parâmetro de negociação, nós então teremos a noção do que vai acontecer depois. Se eu pegar, visualmente nós todos conseguimos definir que este movimento pertence a uma tendência de quê? De alta. Nós conseguimos perceber isso até o momento, perfeitamente, ok? Porque tivemos movimentos consecutivos de compra e tivemos as nossas zonas, os nossos higher lows a serem respeitados, né? Os nossos picos mais altos a serem respeitados. Tivemos vários deles a serem respeitados, então isso nos dá a garantia de que estamos diante de uma tendência de alta. A outra coisa que podemos fazer é usar o canal paralelo para então marcar do lado de baixo para cima, né? Respeitando a inclinação, e também para o lado de cima, e assim temos sim a confirmação de que estamos diante de uma tendência de alta. Agora, olhando desse jeito, nós agora conseguimos definir alguns parâmetros, que é aqui nessa região, no final daquilo que é
a linha que nós utilizamos para marcar, a linha vertical, nós conseguimos ver que é bem provável que o preço vá vender ali onde ele está para ativar uma ordem de compra aqui nessa região mais baixa. Por que eu digo isso? Porque nós conseguimos perceber pela inclinação do preço agora, ok? Nessa região de consolidação de preço, conforme eu havia dito. Por quê? Por que aqui é consolidação de preço? Porque se olharmos para a questão de colocarmos os canais desse jeito, nós vamos ver que aqui o preço criou então uma região de suporte e uma região de resistência, né? Esta análise aqui está sendo feita desse jeito para acomodar também aqueles que estão a começar agora. Okay? Depois vamos partir para uma análise mais avançada. Então, aqui nesse momento, nós temos o que nós chamamos de suporte, tudo dentro da mesma tendência, ok? Então, dentro de uma tendência de alta, você pode encontrar movimentos de venda, movimentos de compra e consolidação de preço. O que é que faz com que os traders não cheguem a segurar operações durante meses? É o medo de os picos mais baixos, no caso numa tendência de alta, serem quebrados, porque nós nunca sabemos ao certo quando é que o preço vai respeitar aqui ou não. Tudo é baseado em probabilidades, depois temos notícias e muitas outras coisas que podem nos fazer a ignorar o movimento longo. Mas, se olharmos para essa situação, ok? De termos, se calhar, pego esse movimento daqui, com o stop loss aqui, para aqui, nós teríamos feito, vamos dizer, até aqui teríamos feito 1 para 4. Mas até aqui teríamos feito 1 para 8. Mas diante desse movimento de 1 para 4, 1 para 8 de risco e retorno, nós conseguimos perceber que em vários instantes o preço foi baixando. Por exemplo, aqui nesse primeiro drawdown, nós tivemos apenas um movimento de 1 para 2. Ok? Deixa aqui permitir a entrada de mais alguém. Oswaldo Benjamin. Ok? E nós aqui estamos diante de uma região de suporte. Ok? Vou remover a ferramenta que eu utilizei de risco e retorno e vamos continuar com a nossa análise. Então, o ponto crucial para essa análise, utilizando o conceito de beginners ou dos iniciantes, é aqui nessa região, ok? Essa região de cima e essa região de baixo. A região de cima passa a ser agora resistência, ok? É uma região de resistência. Por que é uma região de resistência? Porque nós conseguimos ver que há resistência quando o preço chega aqui, há resistência do preço continuar a comprar. O mesmo nós conseguimos perceber aqui, que há resistência do preço vender quando ele chega aqui. Sempre que ele vem em vendas fortes, assim que chega nessa região, ele respeita. Mas agora, aqui nós estamos diante de uma situação muito crucial ou importante. Por quê? Porque o preço precisa ir embora, ok? Nós chamamos dessa região de região de acumulação de preço. Aqui nós podemos fazer a operação de scalping, mas as chances de nós formos stopados, né, ou perdermos diante daquela operação é muito alta, porque o preço vai fazendo compras, chega numa região, vende. E se tu não estiveres preparado emocionalmente para isso, tu podes ficar frustrado com essa situação, porque isso durou de dia 12 de janeiro até dia 13 de janeiro, praticamente. É um dia, vamos dizer um dia. Então, é muito tempo de espera. Para quem sabe que scalping não dá para esperar tanto tempo para fazer uma operação. Então, é consolidação de preço. Por esse motivo é que os scalpers entram e vão operando diante dessas situações. E nós estamos num período de tempo de 1 hora, o que significa que cada vela que nós estamos aqui a ver, tanto de compra como para venda, teve a duração de 1 hora de abertura ao fecho. Depois vamos entrar em detalhes dessas aulas da anatomia da vela, para aquele pessoal que está a fazer a formação comigo. Então, aqui o ponto mais importante é este, porque inicialmente nós estamos diante de uma tendência de alta. Essas são as confirmações que nós precisamos, ok? Confirmação número 1 é confirmar a tendência. Esta tendência ou este movimento é de alta. A segunda confirmação que nós precisamos ter é que sempre que o preço estiver a fazer movimentos diante de uma tendência de alta, o teu objetivo primário deve ser comprar. Nunca vender, sempre comprar, ok? Esse é o objetivo primário.
de um trader que opera diante de uma tendência de alta, o objetivo primário dele deve ser sempre comprar e nunca vender. Por quê? Porque vender numa tendência de alta é ir contra aquilo que nós chamamos de tendência, é operar contra a tendência. Por exemplo, neste caso, o nosso foco, independentemente dele estar a fazer movimentos de venda, deve ser comprar, ok? Mas agora, comprar até aonde? Neste exato momento, por causa do comportamento do preço em regiões anteriores, como esta aqui, vendeu, e aqui vendeu também, o nosso alvo para compras que estão sendo feitas nesse exato momento deverá ser novamente nessa região. Após a confirmação de uma compra positiva ou forte o suficiente para quebrar ou criar uma ruptura acima dessa região, aí sim nós agora podemos dizer que estamos diante de uma compra bem sucedida, porque ela acabou de sair e quebrar aquilo que nós chamamos o canal de resistência, ok? O mesmo acontecerá aqui. Este ponto de suporte é crucial porque a partir do momento em que o preço passar desta região de suporte, os traders olharão para vendas, ok? Porque se o preço chegar a quebrar essa região, então passaremos a estar diante de movimentos curtos, né? Curtos movimentos de venda por causa dessa região aqui. Mas só que temos aqui uma questão e eu vou mostrar para vocês. Se o preço, né? Isto aqui já é um conteúdo um pouquinho avançado, mas se o preço chegar a esta região e não parar ali e regressar para dentro do canal inicial, então estaremos oficialmente diante de um movimento de venda, fortes vendas, porque este é o último ponto de paragem para o preço dentro dessa tendência que nós chamamos de alta. A partir do momento que o preço quebra essa linha debaixo do canal, eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez, se o preço quebrar essa linha que nós temos aqui abaixo do canal, nessa região aqui, todo trader inexperiente como experiente que sabe que quando o preço quebra um canal de alta ou um canal de baixa, o que nós devemos fazer é vender. Nós conseguimos então ver que aqui será um ponto crucial, porque todos os traders com muito dinheiro vão entrar aqui vendidos e o primeiro alvo será essa região aqui. Se passar dessa região, o segundo alvo é esta e assim sucessivamente. Então, nós como compradores, diante de uma tendência de alta, mesmo agora que eu estou aqui falando, entrei comprado e quem quiser entrar pode entrar. O nosso objetivo primário é este. Quem não quiser entrar e tiver se calhar alguma dúvida, algum receio de entrar, eu vou dizer para vocês, a zona mais perfeita para compras é essa região aqui. Essa zona de compra é arriscada porque os alvos só são até aqui. E nós sabemos que diante de uma supply nós vendemos e diante de uma demanda ou um suporte nós compramos. Então, logicamente falando, todo trader ao ver o preço a chegar aqui, a se aproximar aqui, vai vender. Por esse motivo é que a zona mais ideal de compra ou ideal de compra é acima da região de resistência, colocando um buy stop para o preço pegar, ativar e continuar, caso estiveres indisponível, ou então uma ordem de execução a mercado assim que o preço quebrar essa região. Deixa-me remover os desenhos, estão a ocupar muito espaço no gráfico. Eu vou deixar apenas os essenciais. Então, continuando, o foco agora é compras acima dessa região aqui. Por quê? Porque estamos diante de uma tendência de alta. E outra coisa, já não temos pontos de referência para o preço repousar. Se eu for em 4 horas, um instante. Ok? Operar, na verdade, é o quê? É utilizando o conhecimento que nós adquirimos no manual que eu mandei, utilizando o conhecimento que nós adquirimos em vídeo. Na verdade é o seguinte, o trader mais inteligente vence o jogo, ou seja, o trader mais inteligente vence o dia. Então, é procurar oportunidades de decifrar aquilo que o gráfico está fazendo. E quem consegue rapidamente decifrar aquilo que o mercado está fazendo, consegue também rapidamente ir entrando e fazendo operações diariamente. Então, aqui eu consigo perceber que nós tivemos uma forte vela de compra, e depois este movimento que nós tivemos aqui também foi um forte movimento ao contrário, né, daquilo que são as nossas compras na direção oposta. Mas uma coisa
bem importante que aconteceu é o quê? O nosso movimento de compra foi bem sucedido porque quebrou uma região que deu início a vendas que haviam falhado. E agora, esta nova venda também não quebrou a nossa região de compra, o que ainda nos deixa, né, por exemplo, esta região aqui, nós íamos dizer que é uma região crucial aqui, esse último pavio, vou escrever aqui, né, crucial, ou crucial point. Por quê? Porque este pavio é onde deve estar, abaixo desta região é onde nós devemos estar a colocar os nossos stop loss, é onde nós devemos estar a proteger as nossas operações para aqueles que estão comprados. Porque a partir do momento em que o preço passar dessa região aqui, nós já começamos a ficar inquietos com a ideia ou a possibilidade de que o preço irá então vender, ok? Então, neste momento, se o Shawking tivesse que entrar comprado, onde é que seria? Ok? Na verdade, teria duas operações. A primeira aqui, onde está o preço agora, comprava forte, o meu stop loss exatamente aqui. A segunda operação seria acima dessa zona. Várias vezes eu dei esse tipo de setup, já mandei esse tipo de setup. Acima dessa região aqui. Assim que o preço chegar aqui, meter uma ordem de limite aqui, stop loss abaixo da região, né? Geralmente é abaixo da última vela que deu início à compra que quebrou a estrutura anterior. Então seria essa aqui, stop loss aqui abaixo, entrada aqui acima, com alvos, né? Quando estamos diante de uma situação assim, né, que é pernada, consolidação, o nosso alvo será também pernada, ok? Igual a o movimento será daqui até aqui, deverá ser também a mesma coisa, daqui até mais ou menos aqui, na verdade. Então, o nosso alvo será em 700 por agora. Eu ia colocar o nosso take profit em 705, 706. Ok? Deixa eu só ver aqui o número exato de início. Aqui foi 4482. Então, 4472 seria o meu primeiro alvo para essa compra. E vamos ver quanto de risco e retorno isso pode nos dar. Por agora, se for aqui. Então, daqui onde está o preço agora, é uma região ou uma operação de alto risco, na verdade. Se fizer uma operação aí, quem entrar ali deverá saber que é uma operação de alto risco. Mas essa aqui dava 1 para 6, com esse tipo de risco. É de alto risco. Já a de cima me daria entrada aqui. Dependendo de como você vai refinar, tem que ser a última vela. Vamos dizer que a última vela, se for aqui, vai ter 1 para 5. Se for aqui, onde eu acho que é, na verdade, terás 1 para 13, que não é nada mal. Inicialmente, para um movimento da madrugada até, se calhar, da meia-noite até a madrugada de Londres. Então, eu vejo isso para o próximo movimento do ouro. Agora, temos uma questão que eu disse, que esta zona aqui é uma zona interessante de compras, porque nós temos o que nós chamamos aqui de liquidez, né? Ordens de compras mal posicionadas e que o preço provavelmente irá fazer isso para depois ir embora. Seria também uma boa coisa a se fazer, mas como sempre eu não aconselharia ninguém a entrar se o preço em compras o preço chegar aqui. Primeiro precisávamos ver uma quebra, depois continuidade, ok, para a região acima. Agora, já aqui nós podemos colocar pendentes, ou aqui colocar pendentes de venda, ou então aqui colocar pendentes de compra. As únicas regiões de compra que eu tenho são essas, buy aqui, a segunda região de compra é aqui, buy stop, ok, e buy limit. As ordens de buy limit e buy stop são ordens pendentes. As ordens pendentes ajudam os traders profissionais a não entrarem em operações de execução a mercado em zonas impróprias. Então, para não fazer lixo, colocamos pendentes e deixamos o preço fazer o que tem que fazer. Porque aqui nessa região, tudo que for feito dentro dessa região aqui é super arriscado e não é aconselhável. Ok? Deixa eu ver aqui.
Então, se tiver que colocar uma ordem pendente de compra, seria em exatamente assim. Vamos agora remover tudo e marcar simplesmente o que é importante. Então, se for para colocar uma ordem pendente de compra, usando essa estratégia de quebras e rompimentos, nós teríamos colocado assim, exatamente assim. Deixa eu colocar aqui. E aqui a nossa segunda região de compras. Isso em uma hora, né? Eu vou refinar até onde eu posso, mas geralmente eu só refino até 50% da vela que deu origem ou sinal. E normalmente eu entro mesmo no início, não gosto de entrar em 50%. Então aqui seria a entrada número 2, né? Eu vou simplesmente meter o número 2 e vou colocar os preços, vou mandar o setup na sala de aulas. Já agora, quem tiver dúvidas, nesse exato momento que estamos a falar, está à vontade, pode ligar o microfone e fazer as questões, enquanto eu vou aqui marcar a zona para depois mandar o sinal. Então, tenho duas zonas. Não vou marcar, a zona de venda vou simplesmente marcar como zona de liquidez para não atrapalhar o vosso pensamento. Então aqui vou colocar LQD, já vai saber que é liquidez, né? Liquidity. Agora aqui, buy zone, né? Zona de compra. De compra usando buy stop ou execução, no caso, né? A mercado após a quebra, né? Ok? Então, nós temos zona de compra usando buy stop ou uma ordem de execução a mercado após a quebra. Ok? Eu acredito fortemente numa compra partindo dessa região e quebrando aqui pelo comportamento das velas agora, ok? Só que sabemos que o mercado à meia-noite vai fechar e não temos certeza se vai abrir com um gap de venda, um gap de alta. Por esse motivo é que operar de 21 horas, 22 horas não é aconselhável. Mas estamos aqui em uma hora, isso pode nos levar. Tivemos aqui um movimento, 1, 2, 3. Essa venda durou 3 horas. Então, eu creio num movimento de compra daqui também a 3 horas, isso pode bater aí 0 horas a 1 hora. Então, entre as 0 e 1 minuto para 1 hora da manhã, nós precisamos ter o preço próximo dessa região ou acima dessa região para comprar. E entre as 0 e 1 da manhã, nós precisamos ver o preço a quebrar, o que nós chamamos de liquidez, né? Essa região de liquidez aqui. Precisamos ver o preço a quebrar isso, liquidar esse pessoal e talvez comprar. Essas são as 3 opções que nós temos. Mas aqui os conceitos são diferentes, né? Vou marcando todos eles para vocês perceberem. Aqui nós colocaríamos o que eu chamo de ordens de compra, utilizando o que? Buy limit apenas ou execução de mercado assim que o preço chegar aqui, né? Ordens de zona de compra de buy limit. Buy limits. Ok? Temos duas entradas aqui. Eu vou colocar o preço em ambas zonas, nas duas zonas no caso. A primeira zona é aqui e a segunda é aqui. Olhando para, lembrando que nós estamos diante de uma tendência de 1 hora, ok? É higher time frame, é grande. Stop loss aqui é grande. Por quê? Porque dependendo daquilo que você vai usar como zona de entrada e vais refinar, vai dar praticamente quase no mesmo. Por quê? Porque inicialmente, se quem entrar na primeira região, deixa-me só marcar aqui algo, no primeiro preço, que é em 511 praticamente, o teu stop loss inicialmente em 1 hora seria aqui, em 4482, é muito grande. Já em 50% da última vela de venda antes do movimento de compra que quebra uma estrutura importante, que é esta aqui, a vela toda de order block é esta. Então tu agora precisas refinar para ver se ao longo desses dois parâmetros, neste quadrado aqui por exemplo, tem uma vela de order block dentro que nós podemos considerar, ok? Deixa para ajudar a refinar, deixa fazer isso.
Então, vou deixar a marcação para não esquecer. A região é esta. A região é esta aqui. Então vamos descer juntos para 15 minutos inicialmente. Eu só preciso ver onde é que está a vela mais recente de order block. Então, pelo que nós conseguimos ver em 15 minutos, acho que a de 15 minutos para mim é o suficiente. Não iria refinar mais do que isso para não estragar e não perder o movimento. Por esse motivo é que eu inicialmente, também por causa do spread da tua corretora, você se colocar a tua zona de entrada aqui, é bem provável que o preço só vai chegar até aqui e não vai ativar a tua ordem e depois vai-se embora. Ou a primeira linha vai alcançar a ordem, mas a segunda linha de spread não vai alcançar, então a ordem não vai ativar. Por isso é que eu dou sempre um desconto. Então, inicialmente eu entro na vela que deu a quebra, né, o order block, porque é o mais importante para mim. Se tivermos todos que refinar, eu diria que a nossa região de entrada passa então a ser esta aqui apenas, em 15 minutos. Esse é de 15 minutos. Se quiser refinar ainda mais, então terá de ir até 1 minuto e se calhar vai encontrar uma velinha aqui e que vai utilizar esta. Mas para mim esta seria o suficiente. Agora, reduzindo aquilo que é o nosso stop loss e o nosso ponto de entrada, esta passa a ser a nossa região inicial de compras, ok? Mas ainda assim, né, não vamos descartar a segunda zona, ok? Vamos manter ela aqui no gráfico com o preço ali, porque às vezes o preço cai com muita pressão e vai além daquilo que é a primeira zona. E quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? De acordo com o risco e reward que você utiliza durante o dia, né, para cada dia, vais dividir por 2. Se estavas prestes a entrar com um lote inteiro aqui, um lote padrão, que é grande, você vai reduzir em 2. Vais entrar aqui com um lote de 0,50 e o segundo lote de 0,50 você vai entrar aqui. Ok? O ponto ideal, vou colocar o último ponto para stop loss, na minha humilde opinião, com tantos anos de trading que eu tenho, para esses movimentos que o ouro faz, eu aconselharia a colocarem então os vossos stop losses aqui nessa região, ok? Deixa eu escrever em grande, stop loss. Stop loss aqui nessa região. E qual é o preço aqui? Para ver. Em 4489. Mas esse stop loss aqui é bom para quem entrar em 4496. Para quem entrar em 4511, o stop loss deve ser exatamente aqui, abaixo do order block, ok? Então será 4504. Agora vamos trabalhar naquilo que é o nosso risco e retorno. Primeiro, até aqui, né? Os alvos para quem entrar ali, o primeiro alvo será aqui, na verdade. Isso dará já um para 19. E se ele continuar e fazer a pernada acima, teremos mais ou menos aqui em 702, vai bater 1 para 29, 1 para 30. Essas operações não aparecem ou não acontecem todos os dias, mas são boas, só que precisamos ter paciência. E no segundo caso, a entrada seria aqui como buy stop, um stop loss abaixo da região que nos deu a entrada e o alvo aqui. Nós aqui já conseguimos ver, essa é uma opção, mas para o preços, para entrarmos ali nós precisamos ver isso, ok? Compra, ok? Uma compra que quebra a estrutura e que depois vem fazer aquilo que nós chamamos de teste da zona para dar continuidade. Esse setup aqui é mais complexo que este, porque aqui nós estamos a seguir a estratégia de quebra e rompimentos e aqui embaixo nós estamos a seguir os conceitos de smart money, ok? Aqui nós precisaríamos ver uma captura de liquidez, respeitar aquilo que é a nova estrutura a ser criada, continuação do movimento para ordens de limite, reação no order block, no caso, né? Nós iríamos esperar por uma reação no order block e depois um push, né? Um movimento para cima que irá reagir também neste order block de 1 minuto, uma venda para testar e ativação na região de demand. Então, esses dois conceitos
requerem muita paciência, ok? Agora, em ICT Concepts, né, quem opera ICT, aqui temos praticamente movimentos para toda a gente. Quem opera ICT sabe que nós vamos entrar aqui nessa região, ok? Precisamos capturar liquidez e no primeiro Fair Value Gap que nós virmos, que é praticamente essa região daqui, né? Primeiro Fair Value Gap que a gente vê, que é esta região aqui. Inicialmente nós entraríamos aqui comprado com stop loss aqui. Então, uma dessas estratégias vai funcionar, só precisamos saber qual delas, ok? E aqui, a entrada seria exatamente aqui, ICT Concepts, né? Que é a estratégia que eu utilizo, misturando com IPD. Nos dava 1/8, ok? Inicialmente a entrada é aqui. Então, para esse movimento, nós temos, deixa eu só confirmar aí o preço exato. Para o grande movimento que o ouro vai fazer, pena que alguém vai ficar. Uma das estratégias não vai funcionar. Ok? Duas vão funcionar, mas uma não vai. Vou explicar o porquê. Se o preço capturar essa liquidez, eu que opero os ICT Concepts tenho a plena certeza que a minha ordem vai ativar. Essa aqui eu tenho a plena certeza que vai ativar. Ok? Só preciso ter pouca pressão inicialmente. E se esta aqui ativar, isso quer dizer que esta de baixo já não vai ativar. Agora, a segunda opção é, se esta ativar, esta aqui automaticamente vai ativar. Mas agora, se esta ativar primeiro, estas duas também não vão ativar. E família, operar é isto. É ter a capacidade de analisar o gráfico de várias formas ou várias maneiras e quando chega o momento de apertar no gatilho, você ter certeza do que estás a fazer. Então, operar é isto. Ok? Vou repetir novamente. Nós temos 3 movimentos aqui. Ok? Temos um movimento de Smart Money Concepts e ICT aqui, calma, deixa eu só meter ICT e ok. Esta aqui é para compras usando execução de mercado caso o preço quebrar ou Buy Stop Limit. Esta aqui é Buy Limit também caso o preço tirar a liquidez e chegar até a primeira zona. Esta aqui é caso o preço quebrar a região de preencher o que nós chamamos de Fair Value Gap, reagir no Order Block e continuar. Esta aqui é caso o preço reagir então no Order Block que quebrou a estrutura. Nós conseguimos ver claramente que isto aqui foi uma quebra de estrutura importante porque tivemos um movimento muito forte. Depois aqui deixou em balance e aqui tem Order Block. Ok? Então, eu vou deixar esse setup aqui na comunidade e cada um vai escolher aquilo que vai operar. Mas inicialmente para a sessão asiática eu quero ver ou isto ou vendas. Se eu estiver a ver vendas, então confirmo que assim que chegar na nossa região eu vou agir. Se eu levar um stop aqui, então tenho a confirmação que entrarei aqui. E é assim que o trading funciona. Algumas operações você vai fazer de forma arriscada para ter confluência daquilo que é realmente a tua entrada principal. E vê, é óbvio que os market makers vão tentar ao máximo possível não deixar traders com dinheiro para ativarem essa ordem. E o que é que eles vão fazer? Eles podem dar falsas entradas, né, dentro dessa região de consolidação para poder eliminar o máximo de traders possíveis da negociação e depois, durante uma sessão favorável ou de Ásia ou Nova York, eles ativarem as ordens aqui. Ok? Mas aqui já estamos a falar de muita coisa que preciso entrar em mais detalhes com vocês para terem isso em análise. Ok? Muito obrigado por participarem. Quero muito ouvir aquilo que é a vossa opinião acerca desta aula. E também não vou esquecer de partilhar